90. Copy System Capítulo 891. O Retiro Quincy. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Tendo dizimado a guarda real de Washi, Shin abaixou a mão. Ele não precisava agir mais. O moral do Sternritter havia sido completamente destruído. Só agora percebo quão forte ele é, murmurou Bambieta, o olhar fixo em Shin. Está além de tudo o que eu poderia imaginar. Um sentimento de alívio a invadiu. Com ele ali, ela sentia que estavam a salvo. Seus medos anteriores sobre o inevitável retorno de Wash agora pareciam distantes. Nem mesmo o próprio rei Quincy seria páreo para isso, certo? O que havia para se preocupar? Enquanto Bambieta relaxava, o restante dos Sternritter estava em apuros, especialmente com o poderoso Yamamoto Genryuzashi Gekuni avançando sobre eles. Felizmente para eles, Yamamoto ainda não havia liberado seu Bankai. Se tivesse feito isso, as baixas dos Sternritter teriam sido muito maiores. Yamamoto não estava se segurando para ser esportivo, ele estava preocupado com o poder destrutivo puro de seu Zanpakuto. Era uma arma de destruição em massa, capaz de ferir aliados tão facilmente quanto inimigos. Liberá-lo aqui poderia resolver o problema dos Quincy às custas do próprio povo dele. Além disso, essa dimensão de bolso ainda estava tenuemente ligada ao Sereitei. Se ele fosse ao máximo e causasse danos catastróficos, a reação poderia prejudicar a própria corte das almas puras. Foi essa preocupação que o conteve com a mão retirada. Naquele momento, Jugron deu a ordem. Retirada. Retirar para onde? Exigiu um dos Sternritter. Ao ouvir o comando de Ashwalt, ficaram atônitos. Para onde eles poderiam ir? Eles não tinham rota de fuga. Aquela era a casa deles. Eles deveriam abandoná-lo? Ashwalt não respondeu, apenas manteve firme sua decisão. Na verdade, a ordem veio do próprio Wash. Ele já havia previsto esse desfecho com seu poder, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso permitiu que ele não apenas visse o futuro, mas também o mudasse. Essa derrota devastadora era algo que ele já esperava. Ele instruiu Ashwalt a se preparar para isso, a evacuar o maior número possível de Sternritter. E quanto àqueles que não conseguiram escapar, eles ficariam para trás. Wash nunca foi de sentimentalismo. Abandonar parte de suas forças era um preço que ele estava disposto a pagar. Tudo o que importava era sua eventual ressurreição. Wash estava extremamente confiante de que, ao retornar, seu poder seria suficiente para varrer toda a oposição. Se essa confiança permaneceria após um encontro presencial com Shin era outra questão completamente diferente. Então eles estão realmente correndo. Shin observou enquanto Ashwalt conduzia os Sternritter em uma retirada completa, um lampejo de surpresa no rosto. Mas é a jogada mais inteligente. Se ficarem, morrem. Shin teve que admitir que a escolha deles foi sábia. Se ele não tivesse intervindo, talvez tivessem mantido sua posição. Mas com ele e Yamamoto no campo, fugir era sua única esperança de sobrevivência. Você não vai persegui-los? Yorishi apareceu ao lado de Shin e perguntou. Não precisa. Enquanto Wash ainda estiver por aí, matá-los é inútil, respondeu Shin, balançando levemente a cabeça. O poder de Wash, o Altar Sanct, não só poderia recuperar o poder de seus Quincy caídos, mas também trazê-los de volta à vida. Perseguir isso agora seria um exercício sem sentido. Vamos. Estamos voltando. Shin decidiu que era hora de ir embora. O show havia acabado. Os Sternritter e seu exército Quincy haviam fugido. Se eles haviam escapado para o mundo dos vivos ou para o Ecomundo, ninguém sabia. Mas o Ecomundo era o destino mais provável. Causar uma perturbação no mundo dos vivos atrairia atenção indesejada. Agora eram cães fugitivos. Fazer uma cena só atrairia uma caçada implacável dos Shinigami. O Ecomundo, por outro lado, era um refúgio seguro. Restavam poucos Holous poderosos. Os Holous classe Adjushas não podiam detê-los, e quanto aos Vasto Lord, eles estavam praticamente extintos. Todos haviam perecido em guerras passadas. O Ecomundo era uma folha em branco. Claro, os Holous da classe Gillian permaneceram, em grande números, mas não representavam ameaça para os Sternritter pronto para o combate. Shin conduziu Yorishi e os outros de volta. O restante dos Shinigami logo se retirou também, embora o assunto estivesse longe de ter acabado. Yamamoto não os deixaria escapar, não com Uruoshi ainda solta. Seu objetivo principal não havia sido alcançado. Ele enviaria forças para rastrear o paradeiro dos Quincy. De volta ao alojamento da segunda divisão,
Shin foi recebido por um rosto familiar, Shutara Senjumaru, que ele não via há algum tempo. Você já não foi embora. Por que você voltou? Shin perguntou. Ele presumiu que ela havia retornado ao palácio do Rei das Almas. Por causa dos Quincy, claro. Para ser preciso, por causa do Iwashi, Shutara declarou seu propósito. E ela não tinha vindo sozinha. Os outros membros da Divisão Zero também haviam deixado o palácio do Rei das Almas. Essa notícia surpreendeu Shin. Todos tinham saído. Eles não tinham medo de alguém atacar o palácio do Rei das Almas na ausência deles. Se ele fosse Iwashi, aproveitaria a oportunidade para assassinar o Rei das Almas. Afinal, embora fosse chamado de rei, o Rei das Almas era pouco mais que um alvo vivo, incapaz até de se mover. Uma pessoa comum talvez não fosse capaz de matá-lo, mas Iwashi certamente poderia. Na verdade, havia vários que poderiam matar o Rei das Almas. O pensamento até passou pela cabeça de Shin. O Rei das Almas supostamente era a personificação do poder espiritual infinito, um ser de Heiroku infinito. Ele se perguntou se poderia matá-lo e saquear esse poder. Esse pensamento perigoso foi rapidamente descartado. O Rei das Almas ainda era importante. Era melhor deixá-lo em paz. Quanto a se Iwashi o mataria, isso não era da sua conta. Quer conhecer os outros membros da Divisão Zero? Shutara perguntou a Shin. Eu conheci Kiryu e Kifune. Quanto aos outros, não me interessa. Shin já conhecia 2 membros da Divisão Zero, Shutara Senjumaru e Kiryu e Kifune. Kiryu e Kifune só havia entrado para a Divisão Zero há alguns séculos, então não era surpresa que Shin a conhecesse. Vendo a recusa de Shin, Shutara não disse mais nada. Ela já sabia que Shin desprezava a Divisão Zero, ou melhor, ele os menosprezava. Caso contrário, ele não teria recusado categoricamente o convite dela para se juntar. O poder de Shin superava em muito da Divisão Zero, então era natural que ele não estivesse interessado. Copy System Capítulo 892, o Zanpakuto. Saiyafuzi Shin não tinha interesse nos membros da Divisão Zero, mas eles vieram procurá-lo mesmo assim. Bem, não Shutara Senjumaru desta vez. Foi Shiben Uzubi, o monge que chama o nome verdadeiro. Esse título lhe fora concedido pelo próprio Rei das Almas. Ele era quem nomeava tudo na Soul Society e conhecia os verdadeiros nomes dos Zanpakuto e de cada capitão. O monge era o líder dos 5 membros da Divisão Zero, o de mais alta patente entre eles. Iwashi o havia marcado como um dos 5 poderes especiais de guerra, e sua força de combate não deveria ser subestimada. Em todo o mundo de Bleach, o poder do monge estava, sem dúvida, no ápice absoluto. Seu Zanpakuto era realmente formidável. Era apenas um mistério porque isso não tinha efeito em Iwashi. Provavelmente era devido à grande diferença na pressão espiritual deles. O que o líder da Divisão Zero quer comigo? Shin perguntou ao monge. Você sabe quem eu sou? O monge olhou para Shin, percebendo uma familiaridade na forma como falava. Na verdade, o monge também estava curioso sobre Shin. Ele sabia os verdadeiros nomes de todos os Zanpakuto dos capitães, mas não sabia nada sobre os de Shin. Ele também sabia que o Zanpakuto de Shin parecia ter a capacidade de usar as liberações de outros Zanpakuto. Poderia até replicar as habilidades do Zanpakuto de Yamamoto, o que era uma perspectiva assustadora. Até o monge estava extremamente cauteloso. Pode-se dizer que sim. Shin ignorou o olhar inquisitivo do monge e disse secamente, vamos direto ao ponto. O que você quer? Não gosto de pessoas enrolando. Ah, você é interessante. O monge soltou algumas risadas profundas. Vim te procurar sobre Iwashi. Você deveria conseguir rastrear os Quincy, certo? Perguntou o monge a Shin, com um olhar intenso. Isso. Eu sei onde eles estão. Mas com suas habilidades, você não consegue encontrá-las. Isso me faz questionar sua competência. Os olhos de Shin tinham um toque de dúvida. Não podemos. Deve ser uma medida que Iwashi preparou. Pode nos dizer onde estão os Sternritter? O monge perguntou a Shin. Isso não é um problema. Mas eu sou um homem que gosta de fazer acordos. Que tipo de troca você está propondo? Shin disse com um sorriso. Para ser honesto, as palavras de Shin pegaram o monge de surpresa. Uma troca? Ele não ia contar de graça. O que você quer? Não tenho muito a oferecer. A atitude do monge em relação a Shin foi surpreendentemente amigável. Essa boa atitude, claro, se devia à força de Shin. Se Shin não tivesse poder, o monge teria dado atenção a ele. Ouvi dizer que o Itsune Maia é mestre em forjar Zanpakuto. Peça para ele fazer um para mim.
Shin disse ao monge. As Zanpakuto Etsuni Maya forjadas eram as Azanshi, as lâminas usadas pelos cadetes Shinigami. Essas lâminas eram a forma original de todos os Zanpakuto e diziam que tinham maior potencial. Sem problema. Vou mandar o Etsuni Maya forjar um Zanpakuto para você com toda a habilidade dele. O monge concordou imediatamente. O principal motivo era que a condição de Shin não era absurda. Se Shin tivesse pedido algo realmente excessivo, o monge provavelmente teria recusado. Na verdade, quero o Saiyafuzi que o Etsuni Maya tem, acrescentou Shin após um momento de reflexão. Desta vez, a expressão do monge se enrijeceu. Ele encarou Shin. Como ele sabia sobre Saiyafuzi? Chutara Senjumaru contou para ele. Isso o colocou em uma posição difícil. Saiyafuzi era um Zanpakuto, mas foi considerado um fracasso. Embora o Etsuni Maya chamasse de fracasso, na verdade ele a valorizava muito. Chamar isso de fracasso era mais uma vanglória. Saiyafuzi parecia um Zanpakuto comum, mas sua lâmina era incrivelmente afiada e lisa. Não importava como fosse balançado, nunca seria danificado, e nem mesmo sangue poderia manchar sua lâmina. Ele pode até cortar ataques condensados de rays de alta densidade com um único corte. Por causa de suas propriedades únicas, nenhuma bainha adequada pôde ser feita para ele, razão pela qual o Etsu considerava um fracasso. Embora parecesse não ter outras características especiais além de sua afiação, para uma espada, a afiação era suficiente. Era o atributo mais fundamental. Certo. Vou encontrar um jeito de conseguir para você. No fim, o monge concordou com o pedido de Shin e foi embora. Alguns dias depois, o monge voltou, segurando uma espada. Realmente não parecia diferente de um comum Azanshi. Mas mesmo de longe, Shin podia sentir a lâmina afiada de Saiyafuzi. Os Ternhiter estão em Ecomundo, no que antes era Las Noches. Eles estão planejando como resgatar Aizen. Após receber Saiyafuzi, Shin compartilhou despreocupadamente a informação sobre os Ternhiter. Obrigado. A expressão do monge era sombria. Eles iam resgatar Aizen. As intenções dos Ternhiter estavam ficando claras. Depois disso, o monge foi embora, e Shin não deu atenção a ele. O que o monge fez não era importante para Shin. O que importava era o Zanpakuto em suas mãos. O fracasso do deus da espada, o Etsuni Maya. Não, deveria ser chamado de obra-prima dele. Shin balançou levemente. Essa espada era realmente poderosa, podia até cortar o ar. Parecia que a afiação dessa lâmina estava além de sua imaginação. Será que pode me machucar? Os olhos de Shin tinham um toque de curiosidade. Colocou a lâmina na mão e a passou levemente, e um corte fino apareceu em sua pele. Mas a ferida desapareceu num instante. Essa era a habilidade de recuperação de Shin. Quando se tratava de cura, Shin era praticamente invencível. Mas o fato de que pode me prejudicar. Isso é impressionante. A defesa de Shin não era algo comum. Poder machucá-lo já dizia muito sobre a perspicácia de Saiyafuzi. Outra arma para o arsenal. Shin estava bastante satisfeito com essa espada. Mesmo que não usasse, seria um ótimo item de colecionador. Mas tratá-lo simplesmente como um item de colecionador seria um desperdício de seu poder. Shin certamente não faria isso. Enquanto Shin admirava sua nova lâmina, a Divisão Zero não conseguia ficar parada. Eles repassaram as informações que receberam de Shin para Yamamoto. Os Ternhiter agora estavam em Ecomundo e planejavam libertar Aizen. Qual foi o propósito deles ao liberar Aizen? Era quase fácil demais de adivinhar. Copy System Capítulo 893. O segundo confronto se aproxima. Shin te contou que os Ternhiter estão planejando libertar Aizen. A voz do capitão-chefe Yamamoto era grave ao se dirigir aos membros da Divisão Zero. Você duvida da gente? O Etsuni Maya retrucou, claramente irritado. Afinal, ele havia perdido seu próprio Zanpakuto, Saiyafuzi, para obter essa informação. Embora raramente usasse Saiyafuzi, mantendo-o embainhado a maior parte do tempo, isso era apenas porque não enfrentou um oponente digno. Na verdade, a lâmina era incrivelmente importante para ele. Se Chutara Sensumaru não estivesse lá para segurá-lo, Nimaiya já teria ido acertar contas com Shin. Claro, se ele realmente tivesse tentado acertar essa conta, o autoproclamado deus da espada provavelmente teria levado uma surra. Eu acredito em você, disse Yamamoto secamente. Agora que sabiam onde estavam os Ternhiter, precisavam agir. A ameaça que representavam era grande demais para ser ignorada.
Eu liderarei pessoalmente a investida e coordenarei com você. Yamamoto sabia que a Divisão Zero também estaria se mobilizando. O possível retorno de Wash era uma ameaça direta ao Rei das Almas. Se todos vocês saírem do Palácio do Rei das Almas, o que acontecerá se houver algum problema? Yamamoto perguntou ao monge, Ishiben Uzubi. O Palácio do Rei das Almas é protegido por uma barreira. Se alguém se aproximar, saberei imediatamente e posso voltar no instante, respondeu o monge. Ele estava certo. A segurança do Rei das Almas era fundamental. Ele era a peça-chave do mundo. Se algo acontecesse com ele, o mundo inteiro poderia ser lançado no caos. A menos, é claro, que alguém pudesse tomar seu lugar. Tornar-se o Rei das Almas não foi exatamente uma bênção. Embora fosse o líder simbólico dos ceifadores de almas, devendo lealdade a eles, na verdade não passava de uma ferramenta. Sua existência era unicamente para manter a estabilidade do mundo e evitar seu colapso. Tornar-se o Rei das Almas era estar eternamente confinado, nunca mais se mover. Assim, o Rei dos Ceifadores de Almas provavelmente nutria um profundo ressentimento contra eles. Suas origens eram um mistério, possivelmente até ligadas aos próprios ceifadores de almas. Não era impossível que o tivessem criado como uma ferramenta. Espero que nada aconteça com o Rei das Almas. Se algo acontecer, será sua responsabilidade. Yamamoto avisou o monge e os outros. O monge pareceu ignorar o aviso. Na verdade, eles já haviam tomado precauções. Ele havia movido o Rei das Almas há muito tempo. Mesmo que Hiroshi revivesse agora, ele não conseguiria encontrá-lo. Sua segurança, por enquanto, não era uma preocupação. Você pode chamar o Shin Uzumaki para se juntar a nós? Se ele agir, tudo ficará muito mais seguro. Tenho certeza de que você gostaria de ver isso também, disse o monge a Yamamoto. Não tenho como fazer Shin Uzumaki agir, respondeu Yamamoto, olhando para o monge antes de continuar em tom seco. Ele sabia que Shin nunca ouviria. Que pena. Mas mesmo que ele não haja, nós devemos agir. Quer Shin Uzumaki fizesse um movimento ou não, eles tinham que agir. Eles mal podiam esperar para que Hiroshi fosse revivido. Por isso a Divisão Zero estava disposta a deixar o Palácio do Rei das Almas desprotegido, tomar a iniciativa e eliminar Hiroshi enquanto tivessem chance. Enquanto isso, em o Ecomundo, Jugrão Ashalta encarava a esfera pendurada no céu. Parecia um pequeno planeta, e dentro estava selado Sozuki Aizen. O próprio Yash tinha Aizen em alta consideração. Como vamos libertá-lo? Só explodir o selo? Duvido que seja tão fácil assim. Ouvi dizer que foi Shin Uzumaki quem o selou. Ao pronunciar essas palavras, um lampejo de terror surgiu nos olhos de alguns dos Sternritter. A própria existência de Shin era fonte de extremo temor para eles, especialmente depois que ele sozinho matou a Schutzstaffel, embora Hiroshi os tivesse revivido. Esse renascimento teve um custo para Hiroshi, mas as Schutzstaffel eram importantes demais para ele para serem deixadas para morrer. Já escaneei. Não consigo detectar a pressão espiritual de Aizen de dentro deste planetoide. Temos certeza de que ele está lá dentro? Um deles perguntou com desconfiança. Esta foi uma ordem de Sua Majestade. Você está questionando ele. A voz de Ashalta era calma, mas carregava um tom perigoso. Talvez fosse por causa da derrota esmagadora, mas um sentimento de inquietação começava a se espalhar entre suas fileiras. Se não fosse pelo medo profundo de Wash, alguns já poderiam ter considerado a traição. Nesse ponto, quase invejavam Bambieta. Eles já a desprezaram como traidora, indigna de sua companhia. Agora, eles desejavam poder estar na posição dela, livres desse perigo constante. Faça o que puder. E tome cuidado para não fazer muito barulho. Não queremos atrair os ceifadores de almas, ordenou Ashalt. Por enquanto, ele planejava destruir o pequeno planetoide e ver se isso seria suficiente para libertar Aizen. Se não, encontrariam outro jeito. Eles precisavam libertar Aizen, e se necessário, ele poderia até usar o poder que Hiroshi lhe concedeu. Ashalt era a outra metade de Hiroshi, capaz de usar uma parte de seu poder. Eles ainda não sabiam que os ceifadores de almas já os haviam descoberto e estavam ao caminho de Ecomundo. Se soubessem, teriam abandonado a tentativa de libertar Aizen e fugido imediatamente. Os ceifadores de almas, naquele exato momento, haviam aberto um Senkaemon e desciam sobre o Ecomundo. Desta vez, não trouxeram uma grande força, nenhum membro comum de esquadrão. Nem mesmo os capitães estavam todos presentes. Os feridos na última batalha contra os Sternritter permaneceram no Seireitei,
E nenhum tenente havia vindo. Todos que vieram para o Ecomundo eram um elite. Mesmo assim, sem a Divisão Zero, talvez não fossem páreo para os Sternritter. Mas a Divisão Zero estava aqui. Embora fossem apenas 5, sua força de combate era considerada igual à de todo o Gotei 13. Isso não era exagero, eles realmente possuíam esse nível de poder. A força do monge não era de forma alguma inferior à de Yamamoto, e as habilidades de seu Zanpakuto eram incrivelmente difíceis de contrabalançar. Com eles em campo, a vitória era praticamente certa. Mesmo que o próprio Hiroshi estivesse presente, provavelmente seria forçado a recuar, quanto mais agora, quando ainda não havia sido revivido. Copy System Capítulo 894 Libertação de Aizen. Droga. Atirei direto pelo planetoide inteiro, e ainda não consigo tirá-lo daqui. O Aizen está mesmo selado lá dentro. Lily Barro xingou frustrado. Seu ataque foi completamente ineficaz. Ele havia perfurado a esfera que selava Aizen, mas isso não fez nada para libertá-lo. Ele não conseguia nem encontrar um vestígio dele. Exatamente como eu esperava. Ashwalt, no entanto, não demonstrou surpresa. Ele esperava que libertar Aizen não seria tão simples. Nem mesmo Sua Majestade Wash tinha certeza de que conseguiriam, apenas que deveriam tentar e então recrutar Aizen para a causa deles. Ele tinha suas dúvidas sobre esse plano. Não era só sobre se conseguiriam libertar Aizen. Mesmo que tivessem, será que realmente poderiam controlá-lo? Pouco provável. Aizen era tão perigoso quanto seus inimigos atuais. Os ceifadores de almas estão aqui. Não esperava que nos encontrassem tão rápido. Os olhos de Ashwalt se estreitaram enquanto ele se virava para olhar para trás. Os capitães do Gotei 13 e os membros da Divisão Zero haviam aparecido. Naquele instante, Ashwalt sentiu uma sensação avassaladora de ameaça. Wash ainda não reviveu, né? Observou o monge. Embora não visse Wash, sabia que não podiam se dar ao luxo de subestimar os outros. O Shin já não os matou? A expressão de Shunsui Kyoraku era de puro choque. Ao ver Lily Barro e os outros, ficou completamente surpreso. Eles deveriam estar mortos. Dispersem-se, sem Bonzakura. Byakuya Kushiki não perdeu tempo, atacando imediatamente os Sternritter. Ele era decisivo, sabia o quão poderosos eram. Agora era a hora de atacar primeiro. Qualquer atraso pode ser fatal. Insetos. Deixe-me mostrar como matá-los. O rosto de Lily Barro era uma máscara de fria indiferença. Ele segurava um rifle de precisão nas mãos, uma arma feita de resi. Vendo o movimento de Lily, o deus da espada, Uetsune Maia, imediatamente se colocou à frente dos outros, com uma expressão grave. Entre os Sternritter, Lily Barro foi um dos mais fortes, talvez até um dos 2 primeiros. A batalha explodiu no instante. O confronto entre a Divisão Zero e o Quincy começou novamente. Em outro lugar, Shin e Aizen estavam juntos. Sim, os dois, lado a lado. Naquele momento, Aizen olhava para Shin com uma expressão confusa. Por que você me libertou? Aizen havia sido liberado por Shin. Sem ele, Aizen teria permanecido selado. Naquele momento, Aizen não pôde deixar de suspeitar que Shin tinha algum motivo oculto. Caso contrário, porque ele teria sido libertado. Eu só quis te deixar sair. Você está satisfeito com essa explicação? Shin perguntou calmamente a Aizen. Seja qual for seu propósito, você me libertou, o que é algo bom. Não preciso ficar remoendo isso. Aizen não demonstrava sinais de estar em alerta perto de Shin. Ele entendia que a força de Shin estava muito além da sua. Vigilância era inútil. Se Shin quisesse lidar com ele, seria fácil. Aizen não era de desperdiçar energia com gestos sem sentido. Quem você acha que vai vencer? Shin perguntou a Aizen, com um olhar fixo no campo de batalha onde os ceifadores de almas e os Quincy estavam se enfrentando. Pelo que parece, o capitão-chefe Yamamoto e os outros parecem estar em desvantagem. Mas eu tenho fé neles. Eles deveriam ganhar, disse Aizen com um leve sorriso. Se eu não te segurasse, quem você escolheria para ajudar? Shin perguntou a Aizen. Eu já fui um ceifador de almas, disse Aizen com um sorriso gentil. O significado era claro, ele já foi um ceifador de almas, então, se agisse agora, naturalmente ajudaria os ceifadores de almas. Os Quincy não eram seus aliados. E, do ponto de vista prático, Aizen nunca escolheria ajudar os Quincy. A razão era simples, um olhar para o homem ao seu lado era suficiente para saber de que lado escolher. Sua intuição lhe dizia que, se escolhesse ajudar os Quincy, provavelmente se veria selado novamente.
Capitão Shin, está me pedindo para agir? Aizen perguntou a Shin com um olhar confuso. Ele não achava que Shin faria uma pergunta tão inútil. Se quiser atuar, então vá em frente. Se não, não importa, disse Shin com uma expressão completamente indiferente. Então acho que vou testar a força dessas Quincy. Sempre tive curiosidade sobre o poder deles. É uma pena que os poderosos que encontrei antes fossem tão poucos. Aizen disse com um toque de arrependimento. Os Quincy que ele conheceu no passado eram apenas retardatários. Os verdadeiramente poderosos estavam todos no Palácio de Gelo de Wash. Quanto aos Quincy no mundo dos vivos, a força deles era realmente patética. Aizen nunca teria pensado duas vezes neles. Mas esses Quincy antes dele eram outra história. Até Aizen teve que reconhecer a força deles. Ele olhou para Shin e viu que ele realmente não se importava se entrasse na luta. Como era esse o caso, Aizen não se conteve. Ele usou um flash step e entrou no campo de batalha. Quando Aizen apareceu, para ser honesto, muitos ficaram surpresos, especialmente os ceifadores de almas. Eles olharam para ele, os olhos cheios de vigilância. Aizen, como você saiu? Shunsui Kyoraku exigiu. Capitão Kyoraku, não precisa se alarmar. Simplesmente fui liberado por alguém. Por enquanto, não tenho intenção de agir contra você. Aizen disse com uma risada, mas seu sorriso só os deixou mais cautelosos. Eles já o viam como uma pessoa gentil, mas agora conheciam sua verdadeira natureza. Aizen era um homem frio e sem coração, desprovido de qualquer emoção. O sorriso dele era apenas uma máscara. Lily Barro olhou para Aizen com desconfiança. Ele havia perfurado o planetoide, selando Aizen com sua habilidade. Era possível que fosse quando ele havia sido libertado. Se fosse esse o caso, a aparência de Aizen deveria ser algo bom, certo? Ele era inimigo dos ceifadores de almas. Mesmo que não se juntasse a eles, certamente os ajudaria a lidar com seu inimigo comum. O pensamento mal passou por sua mente quando Lily se viu preso em um caixão negro como breu, incontáveis lâminas de luz cortando de dentro. Caixão negro sem encantamento havia selado lá dentro. Era claramente obra de Aizen. Copy System Capítulo 895. Os Quincy confusos. O ataque repentino de Aizen a Lily Barro deixou todos atônitos. Mas os Shinigami permaneciam em alerta máximo, seus olhos fixos com cautela em Aizen. Ele poderia ter atingido o inimigo deles, mas isso não significava que estava do lado deles. Eles não conseguiam entender suas ações. Tudo o que sabiam era que, quando se tratava de Aizen, cautela era a única opção. Como você saiu? Yamamoto perguntou a Aizen. Ele havia sido selado por Shin. Sem alguém para soltá-lo, escapar era impossível. Será que os Quincy realmente o libertariam? Se os Quincy foram os que o libertaram, então atacá-los agora. Isso foi morder a mão que te alimenta. Fui liberado por alguém, claro, respondeu Aizen com um sorriso plácido. Aizen, nós te libertamos, e é assim que você nos retribui? Atacando? Lily Barro exigiu, parecendo abatido. Ele sobreviveu ao ataque de Aizen, mas apenas ativando seu Volstandig. Sem isso, ele teria morrido uma segunda vez. Você me libertou? Quando isso aconteceu? Aizen perguntou, sua voz carregada de uma diversão fria enquanto olhava para Lily Barro. Se os Quincy não te libertaram, então. Foi Shin Uzumaki? Yamamoto olhou para Aizen. A ideia parecia plausível. Mas o que Shin Uzumaki estava pensando? Por que ele libertaria Aizen? Ele não sabia o quão perigoso Aizen era. Meu alvo desta vez, disse Aizen friamente, seu olhar varrendo os Quincy reunidos, é você. Com um movimento fantasmagórico, ele apareceu atrás de um dos Quincy. Um lampejo de aço frio, e o homem foi cortado ao meio. Foi um golpe limpo e implacável. Momentos atrás, ele exibia um sorriso gentil. Mas o Aizen diante deles agora era mais frio que qualquer um, seu olhar impiedoso enviando um arrepio por suas espinhas. Esse cara é assustador. Ainda bem que ele não tem mais Ojuku, comentou Shunsui Kyoraku. Perder Ojuku foi a melhor notícia que poderiam esperar. Com isso, Aizen era praticamente imbatível. Claro, mesmo agora, Aizen ainda era monstruosamente poderoso. Ele manteve o poder que conquistou, ainda capaz de quebrar os limites de um Shinigami. Aizen exibiu uma expressão de profunda decepção. Esse é o alcance total do poder dos Quincy. Devo dizer, estou um tanto decepcionado. Você tem que admitir, o talento dramático do Aizen é incomparável, comentou Shin de fora.
Aizen estava absolutamente fazendo um show. Esse era o palco dele agora. Shin-sama, por que você liberou Aizen? A Rebel perguntou, sua confusão evidente. Ela e Neo agora estavam ao lado de Shin, agindo como seus guardas. Embora Shin não precisasse da proteção deles, eles podiam cuidar de assuntos menores por ele. Achei que as coisas ficariam muito mais interessantes se o Aizen estivesse na mistura. Você não concorda? Shin disse com uma risadinha leve. Ele também queria ver se Aizen conseguia atrair aquela velha raposa, Hiroshi. Se funcionou, ótimo. Se não, não há problema. Claro, se conseguisse atrair Hiroshi, seria ainda melhor. Com Hiroshi escondido, Shin não fazia ideia de onde ele estava. E ele estava muito interessado no poder de Hiroshi. Encontrar Hiroshi e copiar suas habilidades, esse era o verdadeiro objetivo de Shin. Na verdade, se Shin tivesse decidido eliminar todos os Sternritter sozinho, Hiroshi teria sido forçado a aparecer. Mas Shin não queria sujar as próprias mãos. Por que fazer isso ele mesmo se poderia usar outra pessoa para forçar Hiroshi a sair? Libertar Aizen não representava ameaça. Aizen não era páreo para ele. A Rebel e Neo não entenderam muito bem o raciocínio de Shin, mas não insistiram no tema. Eles eram seus guardas, eles não precisavam saber de tudo. A batalha entre Shinigami e Quincy havia se transformado em um massacre unilateral. Antes, os Quincy conseguiam se virar. Mas com Aizen na luta, eles não tinham chance. Yamamoto e Shibi, ao perceberem que Aizen estava mirando nos Quincy e não neles, aceitaram a situação a contragosto. Com Aizen em campo, eles poderiam aproveitar a ajuda gratuita. Pelo menos por enquanto, ele não demonstrava hostilidade em relação a eles. Eles usariam o poder de Aizen para lidar primeiro com os Quincy. Depois que tudo isso acabasse, eles poderiam decidir o que fazer com Aizen. Era isso que Yamamoto estava pensando, e era o mesmo pensamento que passava pela mente da Divisão Zero. Quanto aos Quincy que estavam no outro lado, a situação deles piorou ainda mais. Eles achavam que poderiam enfrentar a tempestade inicial e lançar um contra-ataque. Mas agora, com Aizen entrando na luta, os Quincy estavam completamente perplexos. Copy System Capítulo 896. Aizen retorna ao Gotei 13. Observando os Sternritter caírem um a um, a testa de Ashwat se franziu com força. Sua Majestade ainda não vai agir? Ashwat esperava que Hiroshi interviesse, mas não havia sinal dele. Ficar ali seria suicídio, e Ashwat não era tolo. Recuem, ordenou imediatamente. Tentando fugir de novo, os olhos de Yamamoto se aguçaram. Ele liberou seu Bankai, Zanka no Tachi. Com seu poder, escapar seria difícil. Menor Zanka no Tachi, Kita, Tenshi Kaijin. Maior um poder capaz de incinerar qualquer coisa que tocasse, consumiu instantaneamente vários Quincy. Até membros da Guarda Real foram reduzidos a cinzas. Aizen olhou para Yamamoto. Mesmo no estado atual, ele não ousaria enfrentar esse ataque de frente. Com Ojuku, ele não teria se preocupado muito, e isso o ajudaria a aguentar. Mas agora, se ele morresse, ele estaria realmente morto. Como esperado do poder do capitão comandante Yamamoto, comentou Aizen, lançando um olhar para ele. Yamamoto lançou um olhar frio para Aizen. Eles poderiam lidar com Aizen depois que a poeira baixasse. Mas ele não deixaria Aizen escapar tão facilmente. A batalha acabou. Parece que o Hiroshi não vai aparecer afinal. O rosto de Shin estava marcado pela decepção. Como Hiroshi não viria, não havia motivo para Shin permanecer em Ecomundo. Vamos. Estamos voltando, disse Shin, levando Neo e a Rebel de volta para a Sociedade das Almas. Pouco depois que Shin saiu, Yamamoto e os outros também voltaram. Os Quincy haviam sido praticamente dizimados. O único a escapar foi o segundo em comando do Sternritter, Jugron Ashwat. Ele só conseguiu escapar porque os outros sacrificaram suas vidas para cobrir sua retirada. Caso contrário, nem ele teria sobrevivido ao ataque combinado de Shibi, Yamamoto e Aizen. Ele teria lutado contra qualquer um deles, quanto mais contra os três. Aizen acompanhou Yamamoto de volta à Sociedade das Almas. Algum tipo de acordo deve ter sido feito, porque em vez de ser devolvido a Muken, Aizen foi reintegrado ao Gotei 13. Claro, ele não era mais o capitão da 5ª Divisão. Ele era o novo vice-capitão da 1ª Divisão, cargo que Shojiro Sasakibe lhe cedeu. Isso era principalmente para facilitar a vigilância. Yamamoto ficaria de olho em Aizen, ele não podia confiar nele de outra forma. Além disso, o Zanpakuto de Aizen foi selado.
Aizen não parecia se importar. Mesmo sem seu Zanpakuto, ele ainda podia usar a habilidade de Kyoka Suigetsu, mas certamente não causaria problemas agora. Ele não queria morrer. Se ele causasse confusão, Shin poderia até matá-lo. Se não fosse por outro motivo além da desconfiança em relação a Shin, Aizen não tomaria nenhuma atitude imprudente. Por enquanto, ele não tinha escolha a não ser entrar na brincadeira. Você deixou Aizen sair. Você realmente não está preocupado com o que ele pode fazer? Yorishi perguntou a Shin. O que ele pode fazer? Mesmo que ele crie outro Ojuku, ele não é páreo para mim, disse Shin com uma risadinha leve. Além disso, o Ojuku era tão fácil de fazer. Mesmo que tivesse outra chance, Aizen talvez não conseguisse criá-la novamente. Sem o Ojuku que Kizuki Urahara criou, Aizen poderia ter obtido um completo. Nem pensar. Além disso, Aizen agora estava sob o olhar atento de todos. Com todos tão desconfiados dele, ele não teve oportunidade de agir. Certo. Só você poderia liberar uma ameaça assim. Qualquer outra pessoa teria mantido ele selado para a vida toda. Yorishi não tentou mais persuadir Shin. Enquanto Shin estivesse por perto, Aizen não podia fazer nada. Além disso, a Divisão Zero não era só para enfeite. Eles definitivamente encontrariam uma forma de manter uma ameaça como Aizen sob controle. Na verdade, Yamamoto queria enviar Aizen para a Divisão Zero, mas Ishibe recusou. A Divisão Zero residia no Palácio do Rei das Almas, atuando como guardas do Rei das Almas. Se Aizen fosse enviado para lá, quem sabia o que ele poderia fazer? Dada a personalidade de Aizen, tudo era possível. Ele pode até ser mais louco que Hiroshi. Com Ishibe se recusando à recusa, Aizen só pôde ficar ao lado de Yamamoto. Quanto a aprisioná-lo novamente, eles já haviam pensado nisso, mas se sentiam um pouco culpados. Aizen teve um papel importante no enfrentamento dos Quincy. Ele lhes prestou um grande serviço. Seus crimes passados não podiam ser apagados, mas não podiam simplesmente prendê-lo de novo. Shinjiraku e os outros Wizards estavam sem dúvida furiosos com isso, mas foi decisão de Yamamoto, e da Divisão Zero também. Eles não podiam fazer nada a respeito. Afinal, Aizen ajudou. Mesmo agora, sempre que os antigos Wizards viam Aizen, não tinham nada de bom a dizer a ele, apenas olhares frios e duros. Copy System Capítulo 897, Hiroshi veio bater enquanto isso, em O Ecomundo, Jugron Ashalta estava respeitosamente diante de uma figura que acabara de aparecer. Hiroshi havia voltado. Sua retomada foi silenciosa, sem muita pompa. Os ceifadores de almas já sabiam que ele havia voltado. Fazer uma cena agora seria pedir sentença de morte. Por mais arrogante que Hiroshi fosse, ele não era bobo. Majestade, os outros estão mortos. Vamos prosseguir com o plano? Jugron perguntou. Claro. Este mundo sempre foi meu, e eu vou recuperá-lo. Quanto aos meus inimigos, vou lidar com eles um por um, respondeu Hiroshi, o rosto uma máscara de fria indiferença. Jugron não disse mais nada. Agora estavam só os dois, e Hiroshi não tinha a intenção de reviver os outros. Ainda assim, a lealdade de Jugron permaneceu inabalável. Por enquanto, fique em Ecomundo. Encontre uma forma de subjugar os Hollows. Até essas criaturas tolas podem ser usadas, ordenou Hiroshi. Sim, Vossa Majestade. Jugron aceitou a ordem e partiu para subjugar os Hollows de Ecomundo. Hiroshi, por sua vez, planejava entrar na Soul Society. Ele queria ver se conseguia convencer certas pessoas a se juntarem a ele. Aizen, por exemplo. Hiroshi queria que Aizen se ajoelhasse. E então havia Shin Uzumaki. Hiroshi estava ansioso para conhecer esse homem e testemunhar seu poder em primeira mão. Qualquer um que pudesse aniquilar sua Shutsstaff em um instante precisava possuir força além do que ele esperava. Hiroshi logo se infiltrou no Sereitei. Para ele, não era uma tarefa particularmente difícil. A Divisão Zero já havia partido, retornando ao Palácio do Rei das Almas. Embora tivessem saído do palácio antes, não podiam ficar longe por muito tempo. Depois de lidar com os Sternritter, eles voltaram. O quartel da primeira divisão não vai ser fácil de entrar agora. Hiroshi queria encontrar Aizen, e sabia que Aizen estava sob custódia da primeira divisão, mas hesitou em ir até lá. Seu antigo rival, Yamamoto, era o capitão-comandante da primeira divisão. Hiroshi não tinha vontade de encará-lo ainda. Ele tinha que admitir, ainda estava desconfiado do homem que o havia selado todos aqueles anos atrás. Parece que vou ter que desistir da primeira divisão por enquanto.
Hiroshi abandonou a ideia e se preparou para ir para a segunda divisão em busca de Shin Uzumaki. E então tem aquele traidor. Hiroshi de repente pensou em Bambieta. Se não fosse pela traição dela, os Sternritter talvez não tivessem sido derrotados tão facilmente. Eles poderiam ter resistido até a sua ressurreição, permitindo que tomassem a iniciativa contra a Soul Society. Mas por causa da traição de Bambieta, o Undenrei foi exposto, trazendo todo o poder da Soul Society sobre eles. Ao pensar nisso, a expressão de Hiroshi ficou gélida. Ele tentou usar Al-Sualen para executar Bambieta, mas por algum motivo, falhou. Ele suspeitava da interferência de Shin Uzumaki, o que só alimentava sua curiosidade. No momento em que Hiroshi chegou ao quartel da segunda divisão, ele foi exposto. Shin já o havia detectado. É falta de educação aparecer sem ser convidado. A voz de Shin estava calma. Ele se levantou. Ele não podia simplesmente deixar Hiroshi entrar. Seria um golpe no seu orgulho. Shin saiu, encontrando Hiroshi ao entrar nos terrenos da segunda divisão. Você tem muita coragem, entrando na minha segunda divisão tão abertamente, sem nenhuma tentativa de disfarce. Você está me menosprezando? Shin perguntou. Como você me encontrou? Hiroshi encarou Shin, surpreso por ter sido descoberto tão rápido. Isso o deixava perplexo. Ele considerava seus métodos de ocultação bastante avançados, mas Shin Uzumaki o havia encontrado. E, você acha que te encontrar foi difícil? O Reiatsu de Shin permeava toda a segunda divisão. Ele conseguia detectar uma formiga entrando, quanto mais Hiroshi. Para Shin, o Reiatsu que Hiroshi carregava era um farol brilhante. Ele teria que ser um idiota para não perceber. Vou te dar duas opções. Primeiro, você declara seu propósito. 2. Eu te peguei isso à força. O tom de Shin estava longe de ser educado. Na verdade, Hiroshi havia se entregue diretamente à porta de Shin. Shin vinha se perguntando como encontrá-lo e lidar com ele, como copiar seu poder. Agora, ali estava ele. Você tem uma boca e tanto. A expressão de Hiroshi se azedou. Um momento atrás, ele havia pensado em recrutar Shin, mas esse pensamento agora desapareceu completamente. Se é que Hiroshi sentia que Shin Uzumaki estava ficando grande demais. Você acha que eu não vou fazer um movimento aqui? Hiroshi supôs que a coragem de Shin, sua disposição em provocá-lo mesmo sabendo quem ele era, vinha da crença de que ele não ousaria começar uma luta no Sereitei. Mas você acertou o jeito. Mesmo aqui, não tenho reservas. Hiroshi afirmou de forma seca. Acho que você está pensando demais. Com esse nível de poder, você acha que é uma ameaça para mim? Parece que te superestimei. Shin observou Hiroshi calmamente. O Reiatsu de Hiroshi era muito diferente do seu. Se Shin liberasse todo o seu poder, talvez não o esmagasse completamente, mas certamente poderia reduzir sua força em uns bons 20%. Copy System Capítulo 898. Sua vida é minha. Shin encarou Hiroshi, seu Reiatsu começando a se agitar. Percebendo a intenção de Shin de lutar, a expressão de Hiroshi mudou um pouco. Ele não queria lutar contra Shin agora. Esse era o Sereitei. Uma batalha com Shin Uzumaki certamente chamaria a atenção de Yamamoto. Mas isso era Hiroshi pensando demais. Se Shin decidisse agir, não precisaria da ajuda de Yamamoto. Shin poderia incapacitar Hiroshi sozinho. Talvez Hiroshi estivesse apenas se superestimando. Eu não vim aqui para lutar com você, Hiroshi disse, sentindo a aura perigosa vinda de Shin. Então o que você está fazendo aqui? Turismo. Shin perguntou com um sorriso brincalhão. Ele tinha uma boa ideia do motivo de Hiroshi ter vindo. Era mais provável que fosse propor uma aliança. Afinal, a situação de Hiroshi era grave, ele não tinha mais subordinados. Shin se perguntava se ainda poderia usar Al-Sualen para revivê-los. Provavelmente não. Eles não eram mais muito úteis para Hiroshi. Depois que morressem, todo o poder deles retornaria a Hiroshi, tornando-o ainda mais forte. Quero convidá-lo a se juntar a mim. Juntos, podemos governar os três mundos, Hiroshi declarou seu propósito. Originalmente, ele veio para subjugar Shin. Mas depois de chegar e sentir a ameaça que Shin representava, Hiroshi não ousou fazer tal afirmação. Se tivesse feito isso, Shin provavelmente o teria espancado até a morte. Me convidar para governar os três mundos com você? Essa é uma proposta interessante. O rosto de Shin estava cheio de sorrisos, mas ele não tinha a intenção de concordar. Você não está disposto? Hiroshi acreditava que Shin Uzumaki não poderia resistir à tentação do poder. Ele não desejava.
Eu não sou como você. As coisas que você deseja não valem nada aos meus olhos, disse Shin. Shin realmente tinha pouco interesse em poder. Para ele, o poder estava ao alcance da mão, por isso não se importava com ele. Com sua força, Shin já estava acima de tudo. Ele não precisava de mais poder. Hiroshi era diferente. O pobre homem estava selado há 1000 anos. Além disso, desde que você apareceu aqui, não vá embora. Shin sorriu para Hiroshi. Eu estava realmente procurando por você. Você se entregar até minha porta é muito generoso. E já que você foi tão gentil, não posso ser indelicado. Sua vida é minha. Enquanto falava, Shin liberou seu aterrorizante Reiatsu. Foi a primeira vez que Hiroshi encontrou tal força. Nem mesmo o Rei das Almas, o pilar deste mundo, possui um Reiatsu tão puro e aterrorizante. A imensa pressão atingiu Hiroshi, paralisando-o. Ao mesmo tempo, todo ser vivo na Soul Society podia sentir o poder de Shin. Essa foi a primeira vez que Shin liberou completamente seu Reiatsu. Ceifadores de almas comuns desabaram, incapazes de se mover. Até os capitães e vice-capitães estavam esmagados, lutando para respirar. Era difícil acreditar que aquilo era apenas uma pressão espiritual pura. Até mesmo Gen Ryuzai Yamamoto achava difícil respirar. Realmente não consigo imaginar o que te deu coragem para vir me procurar. Mas já que você está aqui, é meu dever te mandar para a morte. Shin colocou a mão em Hiroshi. Naquele momento, Hiroshi nem conseguia falar. Só ele entendia o quão assustador Shin realmente era. Ao longo dos séculos, o Reiatsu de Shin vinha crescendo constantemente. O próprio Shin não sabia o quão monstruoso havia se tornado. Se tivesse que descrever, provavelmente havia transcendido os limites deste mundo. Seu Todo-Poderoso pode alterar o futuro. Será que você pode alterar o futuro da sua própria morte? Shin perguntou a Hiroshi. Naquele momento, Hiroshi sentiu a presença densa da morte. Cópia. Shin consumiu um cartão de replicação, copiando todas as habilidades de Hiroshi. Embora Hiroshi estivesse paralisado pela pressão espiritual, suas habilidades eram bastante impressionantes. Shin queria eles, então ele os copiou. Você não tem valor para mim agora. Shin disse calmamente. Ele levantou a mão, prestes a esmagar Hiroshi. Mas mesmo à beira da morte, Hiroshi não ficaria parado esperando. Al-Sualen. Hiroshi usou Al-Sualen, absorvendo o poder de outros Quincy, incluindo Julgran. O destino de Julgran já não importava. O que importava era que ele não queria morrer. Se ele soubesse o quão assustador Shin Uzumaki era, Hiroshi nunca o teria provocado. Menor e ligue feio. Maior uma flecha de luz disparou em direção a Shin, mas ele simplesmente levantou a mão e a esmagou. É inútil. A distância entre nós é dimensional. Você não pode atravessá-la, disse Shin secamente. O Hiroshi à sua frente não era mais forte que Aizen com Ojuku, seus níveis de poder eram comparáveis. Até Aizen já tinha sido indefeso diante de Shin, quanto mais do atual Hiroshi. Ele não tinha chance. Uma única mão atingiu o corpo de Hiroshi, e sua forma foi aniquilada pela palma de Shin. Copy System Capítulo 899. Final. As ondas de choque do confronto de Shin com Hiroshi chamaram a atenção de todos por perto. Entre eles estavam Yamamoto, Sozuki Aizen e Shutara Senjumaru da Guarda Real. Embora a Guarda Real tenha retornado ao Palácio do Rei das Almas, Shutara havia permanecido para trás, tendo como objetivo principal encontrar Hiroshi. Hiroshi. O olhar de Yamamoto pousou sobre Hiroshi, cujo corpo estava lentamente se regenerando. Shin destruiu metade de sua forma com um único golpe, mas Hiroshi não foi tão fácil de morrer. Olha só quem chegou. Shin cumprimentou os recém-chegados com um sorriso. Um bandido de baixo escalão entrou na segunda divisão para causar problemas. Não tive escolha a não ser cuidar dele. A rejeição casual de Shin Hiroshi como mero vigarista chegou aos ouvidos do rei Quincy, e sua fúria era palpável. Você tem algum problema com isso? Sentindo o olhar de Hiroshi, a voz de Shin ficou fria. A ameaça em seus olhos era tão forte que a pressão espiritual de Hiroshi foi instantaneamente suprimida. As partículas espirituais ao redor tornaram-se impossíveis para Hiroshi comandarem. Você não se importa se eu acabar com ele, né? Uma urbe buscadora da verdade na mão de Shin se transformou em uma espada longa. Capaz de transformar toda a criação em cinzas, a lâmina cravou diretamente no abdômen de Hiroshi. Seu poder completamente selado pela pressão espiritual de Shin, Hiroshi sentiu sua própria existência se transformar em pó. Dessa vez, ele sabia, realmente iria morrer. Um músculo do maxilar de Yamamoto se contraiu.
Você nem esperou minha resposta antes de matá-lo. Ainda assim, a morte de Wash foi para o melhor. Com sua personalidade, ele nunca teria ficado quieto. Mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro teria sido destruído por suas mãos. Shin matá-lo agora era, no fim das contas, algo bom. Você poderia retrair sua pressão espiritual? Yamamoto perguntou a Shin. A aterrorizante pressão espiritual que emanava de Shin causava instabilidade significativa em toda a sociedade das almas, sua força penetrando nos três reinos, o ecomundo, a sociedade das almas e o mundo dos vivos. Se continuasse, as almas da Soul Society talvez não suportassem a pressão e simplesmente perecerem. Não era brincadeira, a pressão espiritual podia literalmente esmagar uma pessoa até a morte. O ataque mais forte do mundo do Shinigami não foi o Zanka no Tachi de Yamamoto, mas a força absoluta e esmagadora da pressão espiritual. Certo. Exagerei um pouco. Parece que causei um grande alvoroço. Shin imediatamente retirou sua pressão espiritual, oferecendo um sorriso apologético. Se fosse qualquer outra pessoa, Yamamoto já teria disciplinado. Mas esse era Shin Uzumaki, então ele deixou passar. Yamamoto partiu, e Aizen, após um último olhar para Shin, também se virou e foi embora. O Noana e os outros, no entanto, permaneceram. Mal consigo acreditar. O Orochi que achei tão problemático foi morto por você tão facilmente, disse Chutara com um suspiro. Você acha que derrotar o Orochi é tão difícil assim? Shin respondeu com total indiferença, como se matar o Orochi tivesse sido tão simples quanto espantar uma mosca. Só você poderia dizer algo assim, disse Chutara, revirando os olhos, sem se dar ao trabalho de dizer mais nada. Só Shin teve a audácia de fazer tal afirmação. Qualquer outra pessoa jamais ousaria. Com a morte de Washi, a paz retornou à sociedade das almas. Quanto ao Ecomundo, tantos de seus grandes Hollows haviam sido aniquilados que ele também ficou em silêncio. Hoje em dia, em o Ecomundo, era difícil encontrar até mesmo um Adjushas, quanto mais um vasto Lorde. E se o Ecomundo era silencioso, o mundo dos vivos era naturalmente pacífico. Sem o constante assédio dos Hollows, uma sensação de tranquilidade se instalou no mundo humano. Vários meses de paz se passaram, e Shin começou a pensar que era hora de uma jornada para um novo mundo. Ele passou várias centenas de anos no mundo do Shinigami, o maior tempo que já passou em um só lugar. Claro, ele só tinha ido a alguns mundos no total, o mundo de Naruto, o mundo de One Piece e agora este. Shin decidiu partir, e naturalmente pretendia levar seus companheiros mais próximos com ele. O Noana, por exemplo, certamente o seguiria. Quanto aos outros, ele não podia ter certeza. O quê? Você vai embora? Yorishi olhou para Shin em choque. Ele não estava falando de viajar para o Ecomundo ou mundo dos vivos. Ele queria dizer deixar este mundo completamente. Isso mesmo. Quando eu sair, provavelmente não terei chance de voltar. Quem quer vir comigo? Shin assentiu e perguntou. Claro que vou com o Shin, disse o Noana sem hesitar um segundo. Eu tenho escolha. Yorishi olhou para o Noana. Mesmo que fosse só para competir com ela tinha que ir com Shin. Sem ele, a vida seria muito menos interessante. Eu seguirei Shin-sama, declarou Soifon imediatamente. Se Yorishi não tivesse falado, Soifon talvez tivesse hesitado. Mas como Lady Yorishi havia feito sua escolha, naturalmente seguiria. Neliel, a Rebel e Bambieta não tinham outras opções. Eles eram subordinados de Shin, eles iriam onde ele fosse. Quando Rukia, Inamori e Hajiko souberam que Shin estava partindo, também expressaram o desejo de ir com ele, o que surpreendeu Shin. Ele não achava que fossem tão próximos, mas já que estavam dispostos a vir, Shin não recusaria. Por que você quer vir comigo? Shin perguntou a Chutara Senjumaru. A decisão dela era a que ele menos entendia. Quero ver a paisagem de outros mundos. Cansei de proteger o Rei das Almas. Quero me dar umas férias, disse Chutara com um sorriso. Você pode se decepcionar, mas se estiver disposto a vir, não vou te recusar. Shin assentiu para ela. No entanto, o desejo de Chutara de conhecer outros mundos pode ser difícil de ser realizado. Uma vez dentro do espaço do sistema, era difícil trazer pessoas para fora novamente, a menos que Shin ganhasse maior controle sobre o sistema. Shin não tinha a intenção de partir sem se despedir. Ele informou Yamamoto e seus outros amigos sobre sua partida. Eles talvez nunca mais se vissem, então Shin fez questão de passar um tempo de qualidade com eles.
Primeiro, ele enviou Noana e os outros dispostos a segui-lo para o espaço do sistema. Quanto a como eles se dariam com Kuzina e os outros, bem, esperava que não começassem uma briga. Shin sentia que, se entrasse no espaço do sistema agora, poderia entrar em um campo minado de drama. Melhor ficar fora disso por enquanto. Entrando na passagem espacial aberta pelo poder do sistema, Shin embarcou em sua jornada para um novo mundo. Copy System Capítulo 900. Um mundo de verdadeiro poder onde estou. Shin se levantou devagar, esfregando as têmporas. Sua cabeça ainda girava. Em um momento estava no mundo do Shinigami, no seguinte, havia atravessado novamente. Cadê todo mundo? O Noana, Soifon, Bambieta, onde vocês estão? Shin chamou. Eles estavam juntos há pouco tempo, se preparando para viajar para o próximo mundo. Idiota! Como você pôde me esquecer? Uma voz familiar e provocativa chamou. Um instante depois, Shin sentiu uma força estranha avançar em sua direção. Ele desviou instantaneamente, puxando seu atacante para um abraço. Kuzina. Eu poderia esquecer qualquer um, mas nunca você. Shin riu, beliscando a bochecha de Kuzina. Ele conhecia bem aquela voz. Era sua Kuzina. HMPH. Então por que você não chamou meu nome agora há pouco? As bochechas de Kuzina se inflaram, um rubor fofo colorindo seu rosto. Na luz fraca, Shin pôde ver que Kuzina usava um adorável macacão de urso. Eu estava dormindo em casa, e de repente houve um clarão de luz. Acabei aqui sem saber o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse reagir, ouvi você chamando outras pessoas, mas não por mim, resmungou Kuzina, embora seu corpo atraísse, inclinando-se instintivamente para o mais perto de Shin. Shin deu uma risada sem jeito. Ele conhecia melhor as pessoas do mundo do Shinigami, então não reagiu imediatamente. Mas, não importava o que acontecesse, ninguém poderia substituir Kuzina ou Mikoto em seu coração. Onde estão as mulheres e subordinados leais do mundo Bleach? Eles não deveriam ter vindo comigo? Primeiro, vamos descobrir onde estamos. Shin ajudou Kuzina a se levantar, empurrou a porta e saiu. Ah! Kuzina de repente ofegou, cobrindo a boca. Diante deles havia uma cena saída do inferno. Muros quebrados, casas em chamas e corpos deitados em poças de sangue. Era como o fim do mundo. Isso é outra guerra mundial Shinobi? Kuzina se lembrou instantaneamente da queda da Terra dos Redemoinhos, uma experiência de pesadelo de sua infância da qual ainda não se recuperara totalmente. Não. As casas aqui são muito modernas, não como a mistura de estilos antigos e modernos do mundo Naruto. Shin acariciou o cabelo de Kuzina, confortando-a. Havia muitos mundos de anime que começaram com um apocalipse. Ele não conseguia identificar imediatamente qual delas era. Vrum. Vrum. 5 ou 6 jipes militares pararam com um estrondo, e mais de 50 soldados fortemente armados saltaram para fora, cercando Shin e Kuzina. Quem é você? O líder era um homem corpulento com o rosto marcado, apontando uma submetralhadora para Shin. A roupa de Shin e Kuzina, uma com vestes de Shinigami, a outra com roupas de Shinobi, estava completamente fora de lugar neste mundo. Oficial, minha esposa e eu estamos apenas de passagem como turistas, respondeu Shin calmamente. Ele podia sentir que aqueles homens eram apenas pessoas comuns armadas. Eles não representavam ameaça para eles. Ah! Você está brincando, garoto. O homem gordo zombou, olhando para Shin como se fosse uma piada. O mundo está um inferno agora. Qualquer um com dinheiro está tentando fugir. Quem diabo sai de férias num lugar desses? Androides. Shin de repente lembrou de algo e congelou. Um homem careca atrás do líder zombou. Senhor, esses dois parecem ter coisas valiosas com eles. São dois carneiros gordos. De qualquer forma, não podemos vencer os androides. Por que não simplesmente os roubamos e fugimos para as ilhas do Mar do Leste? O homem gordo sorriu maliciosamente, levantou a arma e estava prestes a abrir fogo contra Shin e Kuzina. Você está cortejando a morte. Os olhos de Shin de repente ficaram vermelhos como sangue, seu perfeito Sharingan de 3 tomou e ganhando vida. O que é isso? O homem gordo ficou perplexo. Um momento depois, ele perdeu a consciência e desabou. As dezenas restantes de soldados também desmaiaram, perdendo toda a consciência. Shin agarrou o gordo, colocou a mão esquerda em sua cabeça e usou o jutsu de leitura de mentes do clã Yamanaka. Androides. No 17. Son Goku. Son Gohan. Os olhos de Shin foram endurecendo gradualmente.
Era realmente o mundo de Dragon Ball. O que está acontecendo? Kuzina ficou preguiçosamente atrás de Shin. Ela nem se deu ao trabalho de agir agora mesmo. Ela não conseguia controlar bem sua força. Ela pode ter matado esses fracos sem querer. É outro mundo. Um mundo de verdadeiro poder. Shin respirou fundo. O mundo de Naruto poderia ser considerado um mundo poderoso, mas comparado a Dragon Ball, onde os níveis de poder no final do jogo chegavam aos bilhões e os planetas eram destruídos casualmente, era de outro nível. Mesmo os personagens mais fortes do final do jogo em Naruto, os monstros do clã Otsutsuki, não podiam simplesmente destruir o mundo inteiro casualmente. Eles chegaram 20 anos na linha do tempo paralela onde Son Goku morreu. Os guerreiros Z haviam sido mortos pelos androides, e apenas Trunks ainda estava vivo. Era uma era de desespero. Androides 17 e 18 podem ser carne de caça nas fases finais de Dragon Ball, mas agora, eles são os chefes finais. Cada vez que Shin viajava para um novo mundo, sua energia original passava por um longo período de recuperação. Para manter o equilíbrio, ele não podia ter certeza de que conseguiria derrotar os androides 17 e 18, ou a célula atrás deles. Mas ele precisava tentar. Como um auge da existência do mundo de Naruto, o resultado de uma luta contra um chefe do meio do jogo do mundo de Dragon Ball ainda era desconhecido. Em que você está pensando? Kuzina perguntou, vendo Shin fechar os olhos pensativo, com um tom de preocupação na voz enquanto colocava a mão em seu ombro. Não saia do meu lado aqui. Estamos prestes a enfrentar inimigos muito poderosos. Shin segurou a mão de Kuzina com força. Ele estava preocupado que sua natureza impulsiva pudesse causar problemas. Vroom! O rugido de uma motocicleta se aproximava. Um jovem de porte médio em uma motocicleta parou ao lado deles. Ele olhou para Shin e Kuzina, o rosto cheio de choque. Você é? Shin sentiu que ele parecia muito familiar, mas não conseguia identificar exatamente o que ele havia feito. HMPH. O jovem de repente soltou uma risadinha pesada. A motocicleta explodiu, e uma explosão feroz de energia saiu de seu corpo, indo direto em direção a Shin e Kuzina. Shin imediatamente agarrou Kuzina e usou a técnica do deus do trovão voador. Ele já havia colocado vários marcadores assim que chegou a este mundo. A explosão de energia atingiu o chão, abrindo uma fissura profunda. Shin e Kuzina já haviam reaparecido a dezenas de metros de distância, tendo desviado do ataque. Androides. Não pense que não vou te reconhecer só porque mudou de aparência. Rugiu o jovem. Um poder infinito parecia se reunir dentro dele. Ele disparou para o céu, seus cabelos rapidamente ficando dourados, uma luz dourada brilhante o envolvendo. Agora entendi. Aqui é o Trunks? Shin percebeu. Trunks os confundiu com androides. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.